Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 16, diz assim: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Meu amado irmão, minha amada irmã, é interessante nós observarmos a linguagem do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele sempre vai tomar essa linguagem em suas epístolas, em suas cartas, mostrando realmente em que ele cria a sua compreensão do Evangelho. É interessante que se nós não lermos de forma correta, se nós lermos equivocadamente a palavra de Deus, nós teremos também uma cosmovisão, ou seja, uma visão de mundo, uma visão das coisas de forma também equivocada. O apóstolo Paulo ele começa a sua primeira epístola, não essa, mas a primeira aos Coríntios, no capítulo 1, do verso 18 ao verso 25, nós vamos encontrar ele mostrando qual é o espírito do Evangelho. E se nós não compreendermos o espírito do Evangelho, teremos também uma visão equivocada do Evangelho. Diz assim, no verso 18 do capítulo 1 de 1 Coríntios: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. E ele prossegue no verso 19: pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem. Preste atenção, os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Até aqui, para que os irmãos tenham uma compreensão do que nós queremos propor, segundo aqui o contexto de 2 Coríntios capítulo 4. Da mesma forma, o apóstolo Paulo ele vai colocar no verso 7 do capítulo 4 da sua segunda carta que nós lemos aqui agora, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, o verso 7, ele diz o seguinte: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E ele vai discorrer aqui até o verso 15, mostrando o seu sofrimento, mostrando realmente o quanto ele era uma confusão para aqueles que não compreendiam o Evangelho, para aqueles que não conseguiram fazer uma leitura correta do que é servir a Deus, do que é viver com Cristo nessa terra. Ele diz que viver com Cristo nessa terra é constantemente ser crucificado também com Cristo, é padecer com Ele, é sofrer com Ele, como Ele sofreu na cruz, para que a vida dele se manifeste em nós. Nós temos uma grande preocupação com aquelas pessoas que fazem uma leitura equivocada das Escrituras Sagradas e se tornam um tanto triunfalistas. Essas pessoas, elas não apenas creem que tudo vai dar certo no sentido circunstancial da coisa, eles não apenas acreditam, mas eles pregam isso.
eles interpretam, por exemplo, as palavras do apóstolo Paulo de forma descontextualizada. Quando, por exemplo, o apóstolo Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Essas pessoas, elas interpretam isso de forma triunfalista, achando que o que o apóstolo Paulo está dizendo é que essas pessoas vão conseguir tudo o que desejam em seus corações. Mas não é isso que a palavra de Deus nos orienta. A palavra de Deus nos mostra que nós não devemos seguir os nossos corações, mas nós devemos subjugar os nossos corações à vontade de Deus e crer que o Senhor estará conosco em todo o tempo. E por mais que as nossas vidas pareçam uma confusão ou uma contradição, nós temos que crer que há uma realidade, não haverá, mas há uma realidade na eternidade, nos céus, no mundo espiritual, que nos diz que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. É interessante nós observarmos, irmãos, que assim também é necessário ter fé para aceitar a mensagem do Evangelho. Caso contrário, se torna uma aparente contradição. O indivíduo que vê no Evangelho contradição é um indivíduo que não tem fé. O indivíduo que crê, talvez como eu e você, é um indivíduo que sabe que nós não andamos por vista, mas por fé. Assim o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 5, aqui da sua segunda carta, no verso 7, ele diz o seguinte: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Essa poderia ser o texto, ou esta poderia ser a passagem que eu escolheria como tema desta nossa meditação hoje. Andamos por fé e não pelo que vemos. Nós não andamos, meus irmãos, pelo que vemos. Hoje algumas pessoas estão entrando em grande perturbação, porque se orientaram exatamente nisso, se orientaram em uma proposta equivocada, que jamais iriam falir, jamais iriam serem decepcionadas, jamais ficariam doentes, estão em grandes apuros, porque criaram uma expectativa equivocada do cristianismo, do Evangelho. Nós sabemos, irmãos, que enquanto estivermos nesse mundo, estamos sujeitos ao sofrimento desse mundo. Deus, Ele não vai ser imoral, tornando o povo dele um povo aqui intocável nesse mundo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós estamos debaixo do mesmo sol. O nosso Deus é perfeito, Ele é justo. Da mesma forma que Ele manda o seu sol para os bons e para os maus, Ele manda a sua chuva para os bons e para os maus, também vem dias ruins para todos. Quando a terra está sofrendo juízo, todos nós também sofremos com esse juízo. A diferença é que em nós há uma esperança que transpõe a esta realidade. A nossa esperança transcende a esta realidade. A fé faz isso. É interessante nós observarmos, meus irmãos, que visto que andamos por fé e não por vista, nos gera uma certeza que a fé nos firma na eternidade. O indivíduo que vive do aparente, ou do tocável, ou do imediato, é um indivíduo que espera em Deus apenas neste mundo. E é interessante que o apóstolo Paulo também vai dizer para nós, lá na sua primeira carta, que nós já lemos, mas agora no capítulo 15, no verso 19, ele vai nos dizer exatamente isso. Olha o que ele diz no capítulo 15, verso 19 da sua primeira carta aos Coríntios: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Aqui ele está advertindo, no capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios, ele está advertindo a igreja sobre um equívoco que está surgindo ali naquela comunidade. Alguns estão disseminando um pensamento na comunidade de Corinto ali, meus irmãos, baseado em uma incredulidade. Eles não acreditavam, por exemplo, que aqueles que morreram em Cristo haveriam de ressuscitar. E eles começaram a estabelecer uma linha de pensamento, mais ou menos como os saduceus lá da antiga aliança, lá do Antigo Testamento, que esperavam em Deus apenas para essa terra acabou, morreu, acabou. Mas é interessante que o apóstolo Paulo ele vai criar aqui um discurso e um pensamento lógico. Antes disso ele vai dizer que a ressurreição de Cristo ela é indubitável, porque a ressurreição de Cristo foi confirmada
por várias testemunhas oculares. Não apenas uma, mas centenas de pessoas o viram ressurreto. Centenas de pessoas o viram indo aos céus, queridos. É interessante que ele vai dizer que ele mesmo viu, os apóstolos também, o próprio irmão de Jesus, Tiago, que era relutante enquanto Jesus estava em seu ministério terreno, era relutante e às vezes até cético ao seu chamado, à sua origem, à sua natureza divina. Ele agora, depois de ter visto o Cristo ressurreto, ele não mais se coloca apenas como um meio-irmão de Jesus, mas ele se coloca como servo de Jesus, entendendo a sua divindade, o seu senhorio. E aqui nós vamos entender, nós não vamos ler, mas vamos pensar um pouquinho acerca do que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15. Se você puder depois, leia o capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ele vai deixar claro que se nós não cremos, meus irmãos, que haverá ressurreição, logo nós colocamos em xeque a própria ressurreição de Cristo. E ele diz que se Cristo não ressuscitou, então em vão é a nossa esperança. Ele diz que se Cristo não ressuscitou, logo nós estamos em condenação, nós estamos ainda em nossos pecados, porque o que nos torna seguros de que somos redimidos foi o sacrifício expiatório de Cristo, o sacrifício substitutivo de Cristo na cruz. Ele morreu em nosso lugar, ele se colocou como expiação em nosso lugar, mas um homem qualquer não poderia substituir-nos ali na cruz, porque um pecador morrendo por um outro pecador não poderia dar resposta nem para ele mesmo. Nada nós poderíamos fazer e podemos fazer por nós mesmos para sermos aceitos por Deus, para termos acesso a Deus, mas somente um justo poderia morrer no lugar dos injustos, e esse justo, sem pecado, em tudo tentado, mas sem pecar, ele, o Senhor Jesus, ele morreu em nosso lugar, ele foi ali sacrifício de Deus, cumprindo a própria justiça de Deus em favor daqueles que creem. Então o apóstolo Paulo diz que se vocês não creem que há ressurreição, logo vocês colocam em xeque a ressurreição de Cristo. Mas se vocês acreditam que Cristo ressuscitou, logo nós também ressuscitaremos. Então o apóstolo Paulo vai depois dizer, como nós já lemos, que se nós esperamos em Cristo apenas para este tempo presente, para este mundo, nós devemos nos considerar os mais infelizes ou os mais miseráveis entre os homens. Meus amados irmãos, que o Senhor possa te abençoar, que você firme os seus pensamentos, a sua fé, não nas coisas que se veem. Eu sei que o cenário que se formou no mundo é um cenário assustador, é um cenário de assombro, de insegurança, mas aqueles que creem, aqueles que entenderam o Evangelho, aqueles que têm a sua vida fundamentada em Cristo e em sua palavra, eles não andam segundo a vista, segundo o que se vê, mas andam segundo a fé. Que você possa acreditar que o Senhor não vencerá, mas Ele já venceu. O Senhor Jesus diz: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Sabe por quê? Porque eu já venci. Então vocês precisam compreender, nós precisamos compreender que tudo Cristo já fez. O que nós estamos vivendo hoje é apenas um eco daquilo que já foi realizado. Deus já venceu, o Senhor Jesus já venceu há 2000 anos atrás na cruz, Ele já venceu. Nós temos agora uma vida a ser revelada com a vinda do Senhor. E segundo o apóstolo Paulo, não apenas segundo a segunda vinda, mas também por meio da própria morte. O apóstolo Paulo deixa claro aqui nos versículos que vão se seguir no capítulo 5, que ele almejava tanto estar com o Senhor, que ele via a sua vida presente dentro dessa realidade física, apenas uma prisão, um empecilho para estar com o Senhor, e que se dependesse de morrer para estar com o Senhor, então ele não tinha problema nenhum em morrer para estar com o Senhor. Mas é interessante que não apenas aqui, mas em uma outra passagem o apóstolo Paulo vai deixar claro que a missão de servir ao Senhor, de fazer a obra do Senhor, é que o prende nessa realidade. Voltando então para o verso 16, o verso 16 diz: por isso está atrelado aqui ao verso 15. O verso 15 explica o que seria esse por isso. O verso 15 do capítulo 4 diz assim:
porque todas as coisas existem por amor de vós. Então, por que nós não devemos desanimar? Por que nós devemos confiar? Por que nós devemos estarmos firmes, independente de quaisquer circunstâncias? Porque todas as coisas existem por amor dos santos, por amor daqueles que creem em Deus, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, nessa graça multiplicando-se, é que o evangelho da graça sendo comunicado, múltiplas pessoas serão alcançadas por esse evangelho da graça, e múltiplas, ou seja, um efeito contagiante, um efeito de dominação, de propagação do evangelho. É essa a expectativa nossa quando nós pregamos o evangelho. Ele diz que vale a pena sofrer por causa de Cristo, por causa do evangelho, porque o evangelho, meus irmãos, é focado no amor de Deus pelo pecador, por aqueles que se arrependem, por aqueles que creem em Jesus Cristo. Então ele diz que essa graça multiplicando, ou seja, muitos vão se convertendo, vão crendo, então vai haver também a abundância de ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. O fim da nossa jornada, o fim do nosso serviço, o fim do trabalho que nós fazemos aqui, do serviço que você desempenha para com Deus, é a glória de Deus. Amém? Deus nos amou, nos salvou para a sua glória. Amém, queridos? Deus abençoe você grandemente, que o Senhor possa colocar no seu coração a certeza de que o que você está vendo agora não é a única coisa que você deve esperar. O apóstolo Paulo vai deixar claro que essa leve e momentânea tribulação, ela não pode ser comparada com a glória que em nós há de ser revelada. Haverá peso de glória. O apóstolo Paulo deixa claro que qualquer sofrimento que vivamos nessa terra não pode ser comparado com o prêmio da salvação. Sabe por quê? Porque a salvação não será um pagamento pelo seu sofrimento. A salvação não será porque você sofreu mais ou menos aqui. Não, meus irmãos. A graça de Deus é graça, de graça e graciosa, ou seja, sem mérito algum. E nós não podemos fazer nada para sermos salvos, senão crer e confiar no nosso Salvador que morreu em nosso lugar. Mas todo sofrimento aqui que nós vivemos nessa terra não pode ser colocado como um paralelo para dizer, olha, vamos ter uma vida muito boa lá porque sofremos muito aqui. Não. Ele disse que não pode ser comparado, sabe por quê? Porque o que olho algum viu, o que ouvido algum ouviu, é o que Deus tem preparado para você, para aqueles que creem, para aqueles que o amam. Amém? Deus abençoe a sua vida, confie no Senhor, espere nele, Ele já fez todas as coisas. Amém? Esta não é a única realidade, existe uma realidade onde nós já somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Que Deus abençoe, vamos adorar o Senhor mais uma vez. Me mostras que é bem melhor o teu plano. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse
conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos seus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar meu lugar em ti. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te,